Boa noite, colegas, agentes de saúde, agentes de endemias de todo o Brasil. Quero agradecer de antemão a Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez essa semana nos encontrarmos. Nós tivemos o nosso encontro segunda-feira e hoje, excepcionalmente, estamos realizando mais uma live durante essa semana. É uma live muito especial, todas são, né? Nossas lives têm sido verdadeiras aulas de informação, aula de comunicação, um momento onde a gente, além de aprender, nós tiramos nossas dúvidas e tudo isso é possível, primeiramente, porque Deus nos permite, depois porque nós temos a representatividade dessa categoria em todo o Brasil e com muita responsabilidade a gente traz essas informações através de nossas lives. As nossas lives são realizadas sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Mas essa semana nós tivemos necessidade de realizar uma live segunda-feira e hoje trazendo mais uma personalidade muito importante. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa que é muito conhecida nossa, né? Talvez essa pessoa nem nos conheça tão bem assim ou nem nos conheça, vai nos conhecer hoje pessoalmente, né? Através desse mecanismo de comunicação que é as nossas redes sociais. Mas nós o conhecemos muito bem. Todos os domingos nós temos o prazer de ouvi-lo. E queria já pedir o Felipe para a gente não perder nem um pouquinho de tempo, aproveitar ao máximo essa figura, essa personalidade, esse nosso convidado, né, na noite de hoje. Então, Felipe, já convidar que você possa colocar na sala de bate-papo da Confederação Nacional o nosso grande, eu sou fã dele, né, Dr. Drauzio Varela, que hoje vem brindar aqui a nossa live, trazendo com certeza aí grandes ensinamentos. Dr. Drauzio, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, o senhor está sendo assistido pelos agentes de saúde e endemia de todo o país, tá? E para dividir aqui comigo a live, nessa mediação, também temos o nosso querido guerreiro Clenalto Brandão, nosso secretário-geral da Confederação Nacional, ele que é do estado do Maranhão e tem feito um trabalho brilhante ali à frente daqueles nossos companheiros no Maranhão, além de assessorar a Confederação Nacional na Secretaria-Geral da nossa Confederação. Boa noite, Clenalto, seja bem-vindo. Dr. Drauzio, boa noite, seja bem-vindo. Antes de passar a fala para qualquer um dos dois, eu quero falar um pouco do Dr. Drauzio. Eu disse a ele aqui informalmente, antes de colocarmos a live no ar, que eu sou uma admiradora dele, eu assisto todas as matérias dele, né, no Fantástico, eu sigo ele nas lives que ele tem participado, né, principalmente nesse momento difícil que o país vive em questão da pandemia, e eu sou uma admiradora dele, então pesquisei tudo sobre ele. Então estou aqui com a biografia dele, não vou ler todo o currículo porque é muito grande, mas vou passar para vocês, companheiros, algumas coisas importantes da vida do Dr. Drauzio. Por que nós trouxemos ele hoje aqui para conversar um pouquinho conosco, né? Para dividir um pouco da experiência dele conosco. Dr. Drauzio Varela, ele é médico, cancerologista, nasceu em São Paulo, é um dos pioneiros no tratamento da AIDS,
Em 1986, iniciou as campanhas de esclarecimento à população brasileira sobre a prevenção à AIDS. No Amazonas, no estado do Amazonas, ele dirige um projeto de bioprospecção de plantas brasileiras com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumoriais malignas e bactérias resistentes a antibióticos. Esse projeto é apoiado pela Unip e com a colaboração com o Hospital Sírio-Libanês, né? O Dr. Drauzio também é autor de diversos livros, né, Dr. Drauzio? Nós pegamos só alguns aqui para citar, né? Como a Estação Carandiru, né? Eu acho que a maioria de nós já leu esse livro, já acompanhou. Nas Ruas do Brás, também é da autoria do Dr. Drauzio. O Médico Doente e Borboleta da Alma. São alguns dos livros, mas ele é autor de vários livros, né, muito interessantes, que para nós que somos profissionais de saúde, é muito importante que a gente esteja lendo e se atualizando. Então, peguei só um pouquinho da biografia dele para que a gente fique mais à vontade com ele na noite de hoje. Eu vou passar para ele 2 minutinhos para ele fazer as saudações iniciais dele. Depois a gente passa ao Clenalto para que o Clenalto também faça suas considerações iniciais e a gente já possa começar a usufruir, né, dessa experiência maravilhosa que é a vida do próprio Dr. Drauzio Varela. Muito boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco. O senhor não sabe o tamanho da nossa felicidade. Fique à vontade, por favor. Muito obrigado, Hilda. Eu recebo muitos convites para lives e, na medida do possível, eu atendo o maior número que eu consigo fazer. Mas nenhum convite me deixou tão feliz como esse que vocês fizeram. Porque eu repito em todos os lugares que eu vou, em palestras, aqui, fora do Brasil, em outras cidades brasileiras, dizendo que o programa Estratégia de Saúde da Família é o maior programa de saúde pública do Brasil. Então, quando vocês me convidaram para vir aqui falar para vocês, eu aceitei imediatamente. Obrigada. E fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado. Por isso, agradeço muito mesmo o convite. Nós aqui agradecemos, Dr. Drauzio. Muito obrigado mesmo. Nós estamos muito honrados com a sua presença. A Confederação Nacional lhe agradece por demais. E foi desse jeito mesmo, gente. Na hora que a gente encaminhou o e-mail, de pronto foi respondido e marcando a data para estar aqui conosco. Nós estávamos ansiosos que essa hora chegasse. Agora passa aqui o meu secretário-geral, Clenalto Brandão. Clenalto, parece que ele está com alguma dificuldade ali, que ele não está nem olhando para nós, doutor Drauzio. Clenalto, a internet tem dessas coisas, né? Fazer ao vivo também tem dessas coisas. Clenalto, parece que ele está com problema de áudio. Né? Acho que não está ouvindo a gente. Não está nos ouvindo. Então, enquanto o Clenalto consegue ali acessar, a gente já poderia lhe ouvir, doutor Drauzio, para a gente ir ganhando tempo, né? A gente não sabe. E quando ele retornar, a gente faz um... Perfeito. Tá bom? Fique à vontade. Isso que eu disse, esse agradecimento que eu fiz, não foi por educação ou por gentileza. Olha como eu penso a saúde do Brasil e o trabalho que vocês fazem. O que aconteceu, uma análise muito rápida dos 50 anos de medicina que eu tenho, mais de 50 anos. Eu me formei médico em 1967. Portanto, são 54 anos de formado. Como era a medicina naquele tempo? Naquele tempo, ninguém tinha direito a nada. O problema do Brasil eram as endemias rurais. Esquistossomose, doença de Chagas, filariose, malária, febre tifoide e as chamadas doenças da infância.
que eram consideradas como um pedágio que a criança tinha que pagar para poder se transformar em adolescente. E aí era sarampo, coqueluche, tosse comprida. Eu cheguei a ver varíola, adultos com varíola. O Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que é o maior hospital de doenças infecciosas, nós tínhamos uma enfermaria de varíola. E aí vieram as vacinas. Nós não vacinávamos ninguém. Tinham as campanhas de vacinação. E, de repente, o Estado comprava um número X de vacina e vacinava algumas pessoas e algumas crianças e estava acabado. E o Brasil, naquela época, era um país basicamente rural. Rural. Eu nasci num bairro operário em São Paulo. Se você sair da minha casa a pé, onde eu morava, a casa nem existe mais, mas sair desse lugar a pé e for até a Praça da Sé, que é o ponto zero da cidade de São Paulo, é o ponto mais central, você leva meia hora andando a pé. Eu um dia acordei com os olhos inchados e o meu pai me levou no pediatra. Nunca tinha ido ao pediatra, eu tinha 7 anos de idade. E aí meu pai me trouxe para casa, tinha uma fábrica na frente de casa, onde a moleque, era um bairro fabril, um bairro de operários, muitos estrangeiros, muito italiano, muito espanhol. E a gente jogava bola na porta da fábrica o dia inteiro, a molecada. Quando eu cheguei com meu pai, correu toda a molecada, parou o jogo na hora, eles correram para a frente da casa que a gente morava para saber se era verdade que os médicos davam umas injeções desse tamanho, eles faziam assim com os dedos nas crianças. Nenhuma daquelas crianças, nem eu, nem meus irmãos, tinha ido ao pediatra. Nós não tínhamos pediatra, nós não dávamos um pediatra para as crianças que moravam 30 minutos da Praça da Sé. Isso foi em 1950. Em 1950, 70% ou mais da população brasileira vivia no campo. Então, o que era a saúde pública no Brasil? Era nada. Era nada. E aí o que aconteceu? As coisas foram melhorando um pouquinho, começou a aparecer na época ainda dos militares, um pouquinho antes, apareceu um chamado INPS, que acabou se transformando em INAMPS, que era o Instituto Nacional da Previdência Social, e o INPS. E aí eles passaram a dar assistência médica para quem tinha carteira assinada. Os outros que não tinham carteira assinada, que era a maioria da população, era toda a população no campo, eram as mulheres que só faziam trabalho doméstico, eram todos os trabalhadores informais na cidade. O que aconteceu com eles? Eles não tinham direito. Às vezes vinha no prontuário, carimbado assim, indigente. Eram indigentes, eram pessoas que dependiam da caridade pública para ser atendidos. Acho que eu estou cortado no meio. É porque o Clenalto saiu. Aí bagunçou tudo. Bagunçou, é o Clenalto que está fazendo arruaça aqui. Pronto. E aí, chegou em 1988 e os visionários começaram a fazer umas assembleias, umas confederações, discussões de assembleias sobre saúde, etc. E o líder foi um rapaz do Rio de Janeiro, que era da Fiocruz, o Sérgio Aroca, e de repente criaram o SUS. Puseram na Constituição brasileira que todo mundo tem direito à saúde. E aí? O pessoal diz, mas não disseram de onde vinha o dinheiro. Claro que não tinha dinheiro. De onde vinha? Não existia dinheiro. O SUS, a criação do SUS é que obrigou as pessoas, obrigou a dotação de verbas para tocar o serviço de saúde pública. As pessoas falam mal do SUS, xingam o SUS, porque a imagem do SUS é aquela do pronto-socorro lotado de gente e tal. Vamos pegar devagar. Eu fico doente quando eu escuto isso. E às vezes eu escuto colegas meus falando. E com eles eu sou até agressivo, porque eles tinham a obrigação de saber mais. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema de saúde único como nós temos. É o único caso do mundo. 220 milhões, 210, 12 milhões de pessoas no Brasil, todos têm direito ao SUS. Mas é difícil.
estou discutindo como isso está sendo feito na prática, mas é um direito do cidadão brasileiro. Quando perguntam qual é o melhor programa de distribuição de renda no Brasil, e as pessoas falam que é o Bolsa Família, é um absurdo. Imagina, o Bolsa Família é uma ajuda pequena. O Bolsa Família tem uma receita de 4 bilhões, tinha, agora ficou essa confusão toda, 4 bilhões por ano. O SUS, juntando as três partes, o governo federal, estadual, municipal, 250 bilhões. Isso é que é sistema de distribuição de renda. Isso sim é que colabora para a distribuição de renda. Dinheiro é muito importante para a saúde. Claro, dinheiro é muito importante para tudo, né? Sem dinheiro a gente não come, sem dinheiro a gente não vai ao médico, sem dinheiro não faz nada. Mas o dinheiro não resolve o problema de saúde. Só o dinheiro não resolve. Vou dar um exemplo para vocês, depois eu encurto bem essa explicação. O que os Estados Unidos aplicam em saúde 17% do produto nacional bruto deles. 17%. Só que o produto nacional bruto deles, sabe de quanto é? É de 19 trilhões de dólares. 19 trilhões de dólares. O nosso não chega a 3. Então, 17% de 19 trilhões dá 3 trilhões e 300 bilhões de dólares. Quer dizer que eles investem em saúde mais do que o PIB brasileiro inteiro, mais do que todas as riquezas que nós produzimos no Brasil. Eles gastam isso só em saúde. Bom, para fazer um investimento dessa ordem, quanto tinha que viver um americano médio? Uns 120 anos, não é? Para gastar tanto dinheiro assim na saúde? Uns 120 anos. Eles vivem 78 anos. No Brasil, o brasileiro médio vive 76. Vivia antes da epidemia, agora vai piorar um pouco. Mas vivia 76 anos quando eles viviam 78. Quem nasce em Santa Catarina vive mais do que quem nasce nos Estados Unidos. Olha a comparação. Então, o que aconteceu no decorrer desses anos todos, para eu terminar essa análise? Quais são os problemas de saúde no Brasil hoje? De que morrem os brasileiros? Nós ainda temos endemias rurais. Infelizmente, como você disse, ainda tem problemas de doenças preveníveis por vacinas. Estamos vendo o sarampo retornando. Ainda temos. Mas 30% dos brasileiros e das brasileiras morrem de quê? De doenças cardiovasculares. É verdade. Derrame cerebral, ataque cardíaco, obstruções vasculares. 30% morrem assim. 1/3 dos brasileiros. O número de pessoas com diabetes está explodindo no Brasil. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia calcula que são 14 milhões, mas certamente mais gente do que isso. Morremos de câncer hoje e dessas doenças chamadas degenerativas. Não há dinheiro no mundo para tratar essas doenças todas. Imagine uma senhora que vocês devem conhecer, dezenas como essa, que chega aos 50 anos, depois de 3, 4 filhos, uma vida dura, que chega com varizes nas pernas, que vem obesa, ganhou peso, muito mais porque a comida mais barata é carboidrato. Essa senhora ganhou peso, tem diabetes, pressão alta, aí ela tem um derrame cerebral. E aí fica arrastando a perna, o braço, a família tem que ajudar, ela vai se recuperando devagar, vocês vão acompanhando, de repente ela tem um infarto. Vai para o hospital, vai parar na UTI, se tiver sorte ela faz um cateterismo, às vezes obstrui. Quanto custa isso? Quanto custa para pagar os gastos de uma única pessoa com esse tipo de doença? No passado era diferente, porque você tinha saúde, de repente você ficava doente, pegava uma pneumonia e morria. Verdade. Era uma tragédia, mas era uma tragédia que custava pouco para o Estado. Agora não, agora custa muito. Aí entram vocês. Aí sim é que a única solução para a saúde pública no Brasil, o que é? Vou dar mais um exemplozinho. Estou indo muito longe, eu sei, estou percebendo. Mas fica à vontade, doutor Graça.
Eu faço um trabalho em cadeias há mais de 30 anos. Comecei em 89 no antigo Carandiru. E hoje eu atendo na penitenciária feminina. Então, são 32 anos frequentando cadeia. É um trabalho voluntário, não é nada de especial também. Vou uma vez por semana, atendo um monte de doente lá e vou embora para casa. Muito bem. O que acontece ali? Imagina que eu tenho um doente que eu preciso de uma radiografia de tórax, um exame super simples, né? Eu passo lá o mesmo problema que vocês passam aí. E tem uma pessoa que você fala, não, essa pessoa precisa tirar uma chapa do tórax. E aí começa a complicação, para onde é que manda, o que faz. Para mim é pior, porque eu não posso dizer para a pessoa, olha, vai na UBS X e eles te fazem o raio-x lá. Por quê? Porque a pessoa não pode sair da cadeia e ir para a UBS. Ela precisa ser o quê? Escoltada. E aí precisa ver se tem escolta, precisa vir um carro com no mínimo 2 homens e leva a pessoa algemada. Chega lá, eles ficam com medo que aquela pessoa seja resgatada, então eles querem que atenda depressa para levar embora. E aí as pessoas que estão esperando, o que elas falam? Pô, eu estou aqui há 2 horas esperando, vem esse vagabundo, passa na minha frente, assaltante, eu sou trabalhador, sou honesto. Olha o tipo de problema. Então, eu tenho que tratar de resolver. Eu tenho uma cesta básica de medicamentos. Eu examino rápido, e é na correria, porque vejo 30, 40 pessoas. E aí eu pego o estetoscópio e tal, o que houve? Abre a boca, tiro uma história rápida, medico e mando embora, elas voltam para a cela. Às vezes eu erro, mas quando eu fico na dúvida, eu mando voltar na semana seguinte. E aí, a maioria das vezes, dá para você corrigir o que não, ou fazer o que deixou de fazer. Muito bem. Olha, eu resolvo mais de 90% dos casos. Mais de 90%. E eu sou cancerologista, eu não sou um clínico brilhante, tenho uma formação mediana na clínica, um clínico mais preparado do que eu na área da clínica médica, talvez resolvesse os 100%, não sei. Mas isso não sou eu que faço, porque sou muito inteligente. Não, gostaria que fosse, mas não é assim. Isso tem trabalhos científicos mostrando que nós resolvemos 90% dos casos aí, nessa hora. E é aí que entra o trabalho de vocês, porque vocês estão ali na comunidade, vocês conhecem as pessoas. Muitas dessas senhoras que estão com problemas viram vocês nascer, quer dizer, tem uma ligação afetiva com aquela comunidade. São as pessoas certas para estar ali em contato. Fala, olha, a dona Maria não toma os remédios direito. Ela vai lá dar bronca, ele chama a auxiliar de enfermagem, vai lá, fala com a dona Maria, porque ela não toma direito. Chama a família. Esse trabalho ali, na ponta, na linha de frente, é o mais importante de tudo. É o mais importante. Aí não deu certo, precisa de um pouquinho mais chama a técnica de enfermagem, a enfermeira, o médico no fim. Esse é o caminho que as coisas têm que seguir no Brasil. O problema do SUS, qual é? É que tem muita porta de entrada. Está com uma dor de garganta, ele vai direto no pronto-socorro do hospital. Pô, isso podia ter sido resolvido ali, na unidade básica, não é? Bom, eu vou parar aqui, porque estou parecendo candidato a vereador. Né? Mas nós estamos gostando, doutor Drauzio. Clenalto, você já conseguiu o som? Já. Então consegui. Pronto, para você não ficar triste achando que só eu vou usufruir aqui da presença do doutor Drauzio. Faça suas considerações e pode fazer suas intervenções também. Então, muito obrigado. Mas, inicialmente, boa noite mesmo para todos os agentes comunitários de saúde, a gente combate as endemias de todo esse nosso Brasil, né? Boa noite para a presidente Hilda e para o doutor Drauzio. Dizer que é um prazer também muito grande compartilhar com você desse momento, que tenho certeza que é um grande aprendizado, né? Ouvir a voz da experiência só nos fortalece e só nos dá a certeza de que nós estamos, de fato, no caminho certo, que é buscando conhecimento, porque só através do conhecimento a gente pode desbravar caminhos que são tortuosos e principalmente relacionados à saúde pública. E esse conhecimento ele vem da prática, lógico, né? Porque a gente está, como você mesmo disse, na prática direto, envolvido com a pessoa, com a comunidade, com as famílias,
e é lá que a gente tem um grande aprendizado, por assim dizer, um dos maiores aprendizados. Mas esse momento de diálogo também é importante para que a gente troque experiências e a gente possa dividir com os colegas essa preocupação que a Confederação Nacional também tem de trazer grandes nomes, grandes pessoas para compartilhar de momentos como esse conosco. Então, seja muito bem-vindo, e a conversa é, como diz aqui, é entre pessoas, né, entre colegas e entre amigos. Já lhe considero amigo porque eu estou vendo, de fato, que, assim como você se identifica com a categoria, com certeza a categoria também se identifica com você. Então, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite da Confederação. Obrigado, Muito Clenaldo. bem, Clenaldo. Clenaldo, você tinha umas intervenções para o Dr. Drauzio. Pronto, eu ouvindo aqui, eu achei importante e interessante quando ele colocou a questão de que ele usou até a expressão, vocês são a única solução. Eu não, como dizer assim, não estou dizendo que com isso o agente comunitário de saúde é a única solução, mas eu entendo que, de fato, essa expressão está relacionada à saúde primária, aos profissionais da ponta, né, que fazem a atenção básica, que é quem traz, de fato, da comunidade, da pessoa, os problemas vivenciados por ela, e, naturalmente, com esses problemas se buscam as soluções. E a maior preocupação que a gente vive hoje como trabalhador, doutor, é exatamente de que, sabendo nós também que somos uma das soluções, a falta de compromisso, muitas das vezes, né, de alguns gestores locais, de alguns gestores de saúde, por não entenderem que essa solução está em nós, está no agente comunitário de saúde, está no enfermeiro, está no técnico de enfermagem, está na unidade básica de saúde, que é a primeira casa que a pessoa chega, que o cidadão chega, que a senhora chega, que o senhor chega, procurando informação, procurando orientação, e os investimentos, de fato, não são de forma concludentes para que isso aconteça. Então, a gente tem muitas percas de pessoas, percas de compromisso de quem, de fato, gere a administração pública. Então, dizer que a gente é uma das soluções é importante até para nós, como categoria, entender que a gente fazendo a nossa parte, nós também temos soluções para alguns problemas. Ouvir a pessoa, às vezes, é melhor do que um remédio. Eu acredito que ser ouvido também fortalece a saúde, fortalece o psicológico, e o que nós mais fazemos hoje, de fato, é ouvir, porque é a única coisa que hoje nós podemos fazer, com base em tudo isso que eu falei, é ouvir, e a gente tem sido muito ouvido, porém, a gente precisa que outras pessoas também nos ouçam, que são os nossos gestores públicos. Muito bem, Clenaldo. Olha, acho que o problema aí, Clenaldo, é o seguinte: o Brasil não tem política de saúde. Por que nós não temos uma política mesmo, que eu digo? Como é que nós vamos definir, como é que nós vamos atuar, como é que a saúde vai funcionar? Por que nós não temos isso? Esquece o governo atual, que teve já 3 ministros da saúde. Não conta. Pega o governo, os últimos 10 anos que terminaram com o governo atual. O governo atual está aí desde 2019. Então, você vai de 2019 para trás, 10 anos. Então, de 2009 a 2019, não, 19 já foi o governo, de 2008 a 2018, até começar o governo atual, 10 anos. Você sabe quantos ministros da saúde nós tivemos nesses 10 anos? 13. 13 ministros da saúde em 10 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada ministro da saúde ficou, em média, 10 meses no cargo. O que é que você faz em 10 meses? Quando você começa a entender como funciona a estrutura do Ministério da Saúde, quais são os problemas de saúde mais importantes de serem abordados, você vai embora, põe outro no teu lugar. E não põe outro no teu lugar porque ele é mais competente que você, não. Põe outro no teu lugar porque depende do arranjo político. O presidente quer ter maioria na Câmara, aí ele entrega o Ministério da Saúde para alguém desse partido que ele quer agradar.
Os políticos adoram o Ministério da Saúde, adoram as secretarias de Estado, adoram as secretarias de município, porque só compram, né? E isso oferece muitas oportunidades. Muito bem. Isso que eu disse para o governo federal acontece no governo estadual e acontece nos governos municipais da maioria dos estados, das cidades, que tem gente vendo a gente aqui agora, nesse momento. Então, falta exatamente isso. Olha, eu penso no seguinte problema. Você pega uma doente, uma senhora, doente, está bem, está tocando a vida dela, mas ela é hipertensa. Ela vai à unidade básica de saúde. Lá na UBS, o médico prescreve a medicação para ela. A responsabilidade do médico terminou ali. Ele prescreveu a medicação. Eu fiz o meu papel. Essa doente, medi a pressão, estava, 18/12. E eu dei um medicamento para ela. Falei, toma todo dia de manhã esses 2 comprimidos aqui. E à noite você toma o outro. Tá bom, essa senhora vai embora. Ela vai tomar o remédio? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu, como médico, vou saber se ela vai tomar ou não. Se ela vai esquecer, se ela vai tomar uns dias, a pressão fica boa e ela fala, tá tudo bem, agora não preciso mais tomar que eu já estou boa. Ou então, se ela vai tomar, sentir um pouco de mal-estar por qualquer razão e ela vai achar que é o remédio, para de tomar. Quem é que vai fazer esse controle? Sabe na prática quem é que faz? Ninguém. Ninguém. Esse é o tipo da situação que o agente comunitário treinado resolveria. Porque não só ele vai lá e mede a pressão, ele teria que ter um aparelho para medir a pressão, claro, né? Não custa nada hoje. Você vai lá, mede a pressão, fala, o que é isso, dona Maria? A senhora não está tomando remédio? Eu parei. Não, a senhora tem que tomar. É um caso simples. Você pega essas senhoras que às vezes tomam 10, 12 comprimidos por dia, 15, elas se atrapalham. Os senhores também se atrapalham. Quem é que tem que pôr essa ordem? É para isso que serve o agente de saúde, é para detectar os problemas, para ser a primeira pessoa com a qual o paciente tem contato com o sistema de saúde. Sabe? Ele não está lá para o paciente dizer, não, então nem vou falar com esse cara, porque ele não tem aparelho de pressão, ele não sabe, eu vou direto no pronto-socorro, porque é isso que vai dar a imagem do SUS, o pronto-socorro lotado. O esquema como é que teria que ser? Vocês detectam um problema. A equipe vai ser convocada de acordo com a necessidade. Pode ser que não precise nem falar com a auxiliar de enfermagem, nem falar com ela, já está resolvido o problema. É uma dúvida que aquele doente tinha. Às vezes é ouvir, porque muitas pessoas precisam falar, como você disse. Resolveu, não resolveu, isso vai para onde? Vai para a unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, quando você não consegue resolver um problema, tem que ir para o hospital. A tecnologia moderna mostra que hospital com menos de 100 leitos não é viável economicamente. Um hospital com menos de 100 leitos, nós não temos... Como é que você segura aí um neurocirurgião? Não dá vazão. Um obstetra especializada em gravidez de alto risco. Não adianta. E 60% dos hospitais brasileiros têm menos de 50 leitos. Isso não é hospital, porque não dá para você ter uma tomografia computadorizada. Isso tem que ser transformado em quê? Em hospitais-dia. Hospitais-dia. Que aí pega um senhor que está com diarreia, desidratou, vocês mandam ele para esse hospital local. Lá ele vai ser hidratado. Melhorou? Manda embora para casa. Não melhorou, piorou a situação, ele está ficando hipotenso, caiu a pressão. Aí vai para onde? Vai para o hospital regional. Esses hospitais regionais já são maiores, já tem uma equipe mais... E eles atendem várias cidades em volta. E aí, se é um caso que precisa de uma cirurgia cardíaca, uma coisa dessa, vai para os hospitais terciários. Para mim, o que mais me dói no SUS é que nós temos toda a organização pronta.
O Brasil não é um país atrasado, que aí precisa, ai, como é que vai fazer? Não vamos sair do nada. Nós já temos a organização. O que nós precisamos, o que é? É que nós tenhamos governantes, governadores, prefeitos, interessados em saúde. Vocês não podem ficar na mão de um gestor medíocre, ou de um gestor corrupto, ou de um gestor que está lá para garantir votos para o prefeito na eleição seguinte, porque isso vai desanimando. Você não consegue fazer o seu trabalho. E aí você diz, pô, estou aqui, eu vou de casa em casa, no fim do dia estou cansado, o que eu fiz? Não consegui resolver problema nenhum. E essa pressão tem que ser local, sabe? Tem que ser na cidade, porque o SUS tem essa vantagem. O SUS acontece aonde? Não acontece no governo federal, o SUS acontece no município. É ali que acontece o SUS, né? É ali que o serviço vai ser prestado. Doutor Drauzio, deixa eu fazer aqui um comentário com o senhor e queria ouvir também a sua fala a respeito disso. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia mundial, né? O Brasil, aliás, o mundo acho que foi pego aí de surpresa, né? Não é diferente aqui no Brasil, mas o Brasil, com esse Sistema Único de Saúde, que de fato é um dos maiores planos de saúde, acho que do mundo, né? Os agentes de saúde e os endemias são os únicos profissionais, são exclusivos desse Sistema Único de Saúde. É por isso que a gente usa essa camisa, eu defendo o SUS, porque se não existir o SUS, não existe o agente de saúde e as endemias. A nossa ligação é com o SUS diretamente. E nós sabemos e temos consciência da nossa importância em qualquer momento para a saúde pública, mas especialmente nesse momento da pandemia, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, que são aí num quantitativo aproximado de 400 mil profissionais em todo o Brasil, que têm essa ligação direta com as famílias no território, que tem a credibilidade dessa família, que é a primeira presença do Sistema Único de Saúde, que faz a ligação, a ponte entre o cidadão, né, o paciente e a unidade básica de saúde. Mas como é que o senhor, com a sua experiência toda, vendo tudo isso que está acontecendo no Brasil, percebe a atuação desse profissional? O senhor acha que a atuação está sendo bem feita? Nós poderíamos ter rendido mais? Qual a sua visão em relação a isso? Hilda, vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas, quantos agentes que estão me ouvindo, tanto de pessoal de endemias rurais como pessoal dos agentes comunitários, receberam um oxímetro para acompanhar os doentes com Covid em casa? Nenhum, posso lhe dizer. É zero. Eu vou numa farmácia aqui em São Paulo e eu pago um oxímetro, tem de 90 a 110 reais. Um oxímetro, comprado na farmácia. Você imagina, você pega uma cidade que tem aí 150 agentes comunitários. Você vai lá e compra 150 oxímetros. Você não vai pagar 100 reais cada um. Claro que não, né? Metade, caiu o preço, né? A metade, ou menos da metade. O que acontece agora? Imagina, eu já tratei de gente a vida inteira e tudo. Me liga, eu sou filha daquela sua paciente que teve câncer de mama, está falando de 20 anos atrás. Eu estou com Covid, eu fico com medo de ir para o hospital, o que eu faço, doutor? Eu digo, olha, compra um oxímetro e vai me contando o que está acontecendo com você. Manda pelo WhatsApp, direto. O que está acontecendo? Está com tosse? Não está? Febre? E quanto está dando o oxímetro? E eu controlo, eu vou dizer 90% dos casos, assim, pelo telefone. Não é o ideal, claro que não, mas eu controlo. E, eventualmente, caia a oximetria, o doente tem que ir para o hospital. Muito bem. Como isso teria que ser organizado? Começou a epidemia.
vai chegar no Brasil, no começo eu mesmo menosprezei, não achei assim, em janeiro, quando não tinha nenhum caso, eu mesmo falei, olha, esses coronavírus provocam resfriados. Eu tinha visto uma palestra do Anthony Fauci, que é a maior autoridade em saúde pública, em medicina, moléstias infecciosas nos Estados Unidos, e ele disse isso, falou, não vai morrer mais gente do que com essas epidemias de gripe. Foi a impressão que eu tive. Janeiro, quando a doença chegou na Itália, ficou claro que não era nada disso. Não, a doença é muito mais grave. A gente não tinha informação da China do que estava acontecendo lá. E na Itália, sim, aí nós passamos, a Itália é um país de livre circulação, a gente acabou. Aí a gente tomou consciência da gravidade. Nessa hora, o que eles tinham que ter feito? Primeiro, chama todos os agentes de saúde na sua cidade. Cidades maiores, divide em grupos. Como é a doença, o que acontece, de que maneira transmite, qual é a evolução clínica da doença, quantos dias você leva para apresentar o primeiro sintoma, qual é a fase que você transmite a doença. Enfim, ensinar a doença, em primeiro lugar, porque ninguém tinha obrigação de saber. Aliás, ninguém sabia, porque a doença era uma doença nova. Então, o primeiro ponto seria esse, é você transmitir a informação. Transmitir a informação, dizer agora é o seguinte, vocês vão trabalhar de máscara, vocês não vão se aproximar a menos de 2 metros das pessoas, você tem que tomar cuidado, está aqui o material de proteção, o equipamento de proteção individual. E aí sim, você pode pôr esse agente que está ali em contato com as pessoas na comunidade, ou mesmo na zona rural, e ele fazer o primeiro combate. São 400 mil. Vamos pensar, 400 mil é muita gente. É muita gente. Cobre o país inteiro. Não cobre tudo, mas cobre quase todo o país. E tem gente que não precisa de agente comunitário. Eu não preciso, moro em São Paulo, tenho direito a plano de saúde, como eu, quantos não são assim? Não tem necessidade. Nós temos que concentrar a ação do agente para aquelas pessoas que mais precisam, né? O que aconteceu? Chegou a doença. Vocês receberam algum tipo de informação? Ocasionalmente pode ser que sim, mas assim como política, não, vamos treinar os agentes, vamos treinar porque eles são a infantaria da saúde pública no Brasil. Né? E aí nós perdemos essa grande oportunidade de o agente chegar na casa, a pessoa está com Covid, está aqui o oxímetro, vamos medir, tá, por enquanto está tudo bem, volto para ver a senhora amanhã, se piorar, avisa. O agente é a pessoa certa que vai dar a orientação. Olha, você está com Covid, você não pode ficar junto com seus familiares, você tem que usar máscara dentro da sua casa se você não tiver espaço para ficar longe deles. Todos têm que usar máscara. Não é o médico que vai fazer isso. A gente centralizou a medicina brasileira no papel do médico, tanto que chama assistência médica. Sabe? Não é, o médico é uma parte do sistema de saúde. Ele é um dos profissionais envolvidos. E eu nem acho que seja o mais importante no total. Ele é mais importante para resolver os casos mais graves. Mas os casos mais simples não precisa do médico. É o agente de saúde, a técnica de enfermagem, a enfermeira que está acompanhando. É verdade. E assim, doutor Drauzio, por tudo que está acontecendo no Brasil, essa falta mesmo de orientação para o próprio agente de saúde, a gente está se reinventando porque a gente tem que atuar. As famílias esperam do agente de saúde, né? Então a gente tem que dar a resposta. Só que a coisa ficou tão alarmante de uma forma tal, o medo, o pânico, a mídia, né, noticiando os óbitos, os números aumentando, crescente. O agente comunitário de saúde hoje, diante dessa realidade, ele já está precisando de ajuda, né, na questão psicológica. Nós temos muitos colegas nossos hoje que estão com problemas de depressão, que estão com síndrome do pânico, que estão assustados demais diante dessa realidade. E aí aquela pergunta, né, quem cuida do cuidador?
né? Nós temos esse exército, boa parte desse exército já tem aí 30 anos de trabalho, nós estamos fazendo 30 anos esse ano de programa Agentes Comunitários de Saúde. Boa parte já tem essa idade toda de trabalho, já estão cansados também, né? E a gente fica aqui, enquanto Confederação Nacional, muitas vezes preocupado com os nossos colegas. O que a gente poderia fazer para dar uma diminuída nessa pressão toda? E às vezes a gente olha para um lado e para o outro e não vê como a gente poderia estar ajudando. A realidade do agente de saúde hoje é essa. Não, o que aconteceu com vocês nessa pandemia? Primeiro, não receberam equipamento de proteção individual. Não receberam nada. E aí você diz, bom, agora você vai de casa em casa vendo os problemas, quem está doente, quem não está. Como assim? Como é que você vai sem nada? Você vai pegar o vírus na casa das pessoas, né? E é isso que aconteceu. Foram jogados nessa história e aí ficou uma situação difícil. É normal as pessoas terem medo. Eu teria medo também. E estar aí batendo de casa em casa, entrando na casa, vendo os doentes, sem uma máscara, sem nada, você vai pegar o vírus. Então, esse é o primeiro problema. Nós temos que ter o equipamento de proteção individual para todos. Ninguém pode trabalhar sem máscara, não pode de jeito nenhum. Hoje, o que a gente sabe desse vírus, eu aproveito para dizer aqui para vocês. Quando começou a epidemia, o que a gente fazia em casa? Chegava a compra do supermercado, a gente comprava, levava para casa. Chegava em casa, passava álcool no saco plástico inteiro, né? Tirava aí com cuidado, jogava no lixo. Aí ia lavar tudo o que comprou. Levava tomate por tomate, com esponjinha, com sabão, lavava as frutas, as bananas, maçã, a goiaba, tudo que comprou era lavado. A gente sabe hoje que esse vírus não se transmite por superfície. Não se transmite. É mínima a transmissão, é raríssima a transmissão. Então, essa coisa de ficar e passa álcool na mesa e passa não sei o quê. Não. Aí você vai dizer, bom, mas e se chegar uma pessoa espirrar na mesa aqui, e aí você pega, põe a mão e esfrega na boca ou nos olhos? Pô, quem é que faz isso? Uma pessoa espirra na mesa, você vai e põe a mão e depois você põe a mão na boca? Ninguém faz isso, né? Isso é fantasia, né? Então, não há necessidade de perder tempo com isso. Tira o sapato para entrar em casa. Eu acho ótimo tirar o sapato. A Amazônia fazem muito isso. Aqueles ribeirinhos todos, entrou na casa, eles tiram o sapato. Eu acho uma boa regra de higiene. Mas não é porque você entra com o sapato dentro de casa, você vai pegar o coronavírus, imagina. Tem sentido isso? Alguma vez você pegou gripe porque deitou no tapete da sua casa, Clenaldo? Ninguém pega gripe assim. É complicado, né? Ou você pegou gripe porque comeu um tomate que estava mal lavado. Não é assim que passa. Segundo, se você está de máscara ao ar livre, desde que você não fique abraçando os amigos que encontra na rua, beijando as amigas, não. Você está na rua andando, de máscara, você não pega o vírus. Você bateu na casa de uma pessoa, você está de máscara, a pessoa está de máscara, você está a uma distância de 1,5 metro, 2 metros dela, pode ficar horas ali a céu aberto que você não pega o vírus assim. Agora, entrou na casa da pessoa, especialmente se a casa é mal ventilada, aí é que mora o perigo. Então, a primeira coisa é que você tem que dar essa orientação. Quando você vê lá a senhora lavando tudo, passando álcool em tudo quanto é maçaneta, não perca tempo. Quando a senhora tem que tomar cuidado com as visitas que a senhora recebe. Aí é que está o perigo. Aí é que é o perigo. Não, mas é só o meu filho e a minha nora, dá para a gente assumir a quarentena dos outros? Não dá, a senhora tem que ver quem entrar aqui vai ter que entrar de máscara. Quer dizer, essa orientação é absolutamente fundamental, porque é isso que funciona, é isso que impede as mortes. Não é a UTI do hospital, porque o doente, quando chega na UTI, já está muito grave, uma parcela grande deles vai morrer.
O que evita a morte é essa ação lá embaixo, lá na ponta da linha, é essa de casa em casa. É aí que você muda a mortalidade. Verdade. Foi assim que aconteceu com a diminuição da mortalidade infantil, né? Foi com a nossa fala de dizer para a mãezinha que ela tinha que ter os cuidados de higiene com a alimentação, que ela tinha que amamentar o bebezinho dela, que ela não tinha que suspender a alimentação quando a criança estava com diarreia. E foi com essas coisas tão simples que a gente conseguiu diminuir drasticamente a mortalidade infantil no Brasil, né? E a gente o soro caseiro, né? Soro caseiro, a multimistura. Então, assim, a gente sabe da nossa importância, né? E a gente percebe também que, ao longo desses 30 anos, o poder público vem descaracterizando muito o programa Agente Comunitário de Saúde. A gente tem lutado contra isso. Clenalto, você tem alguma intervenção? Bom, eu queria só, me permita retomar só essa fala da questão que a Hilda comentou sobre os traumas psicológicos, né, que ocasionado por essas ansiedades, né, vamos dizer assim, da pandemia. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Dr. Drauzio. Como é que você vê esse desafio na saúde pública relacionado a esses traumas pós-pandemia? Olha, eu acho que esse é um calcanhar de Aquiles do SUS, porque vocês têm os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, tudo, mas eles atendem praticamente só os casos graves, né, os casos de pessoas com surtos psicóticos, esquizofrenia, os problemas mais graves. Psicoterapia ninguém consegue fazer. Pobre não consegue fazer psicoterapia no Brasil. É muito raro quem consiga. E vocês que estão aí na linha de frente, enfrentando essa barra pesada desse jeito, vocês ficam... chega uma hora que a gente não aguenta. Você não resiste psicologicamente, sabe? Porque vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa errada acontecendo, né? É comum. Eu acho que, primeiro, cada um tem que se defender. E como é que você se defende? Você se defende, primeiro, procurando se distrair. Vai para casa. Não fica ouvindo jornal na televisão para ficar vendo mais desgraça ainda. Vai para casa, conversa com a família, telefona para um amigo. Nós somos seres gregários. O homem gosta de estar junto, a gente gosta de andar em bando, gosta de tomar cerveja em bando, de dar risada. É isso que a gente gosta de fazer. E agora ficar cada um na sua casa fechado? Maior dificuldade. Procura ler. Sabe, ler é um exercício maravilhoso, porque quando você está lendo um livro, você está viajando, né? Eu vou ler um livro agora que se passa em Londres. Eu não conheço Londres, mas eu, se ler o livro, estou conhecendo, vou acabar conhecendo. Ou um livro que se passa no Pantanal do Mato Grosso. Nunca estive no Pantanal, mas eu leio o livro e me transporto para o Pantanal. Então, isso é muito importante. A leitura é muito importante. E a atividade física. A atividade física. Mas eu ando no trabalho. Você anda, bate numa casa, fica ali 15 minutos, aí bate na outra, depois na outra, soma tudo que você andou, você vai ver que foi pouco. Você não andou tanto quanto você imagina que tem andado. Exercício físico mesmo. Que exercício? O que você gostar. Quem gosta de correr, corre. Quem gosta de andar de bicicleta, anda. Quem gosta de dançar, dança. Olha, fazer exercício é tão difícil que a gente fazendo o que gosta já é difícil. Imagina se você vai fazer o que não gosta, que aí não dá certo de jeito nenhum. Eu detesto água, só gosto de água no chuveiro. Não gosto de nadar, nado super mal, só fico em cima da água. Eu não vou querer praticar natação, porque para mim seria insuportável. Eu gosto de correr, eu corro, e o exercício que eu faço é correr. Agora, o corpo humano é uma máquina que foi preparada para o movimento. Olha como é o corpo humano, olha a arquitetura dele, ó. Cheio de dobradiça, né? Para você abaixar, para levantar, para subir em árvore. Andar é tão rápido, fácil, né? Você põe um pé na frente do outro, vai andando, pronto. Não foi feito para ficar parado.
Máquina que foi preparada para o movimento, se fica parado, estraga. Pega o carro, põe o carro na garagem, novinho, vai depois de 6 meses dar partida, ver se ele dá partida. Ele não funciona, responde. porque está parado, e ele foi feito para o movimento. E com o corpo, a gente quer que fique parado e que funcione bem, não vai funcionar. Tem que ter movimento, obrigatoriamente. E o movimento é... Por que o dia que a gente faz exercício, você vai para uma praia, anda na praia, e quilômetros, aí você toma um banho, aquela sensação de bem-estar, né? Por quê? Porque você venceu o estresse com aquilo, entre outras coisas, você relaxou nessa hora. Então, nós temos que pensar o seguinte, nós não somos máquinas. Vocês têm família para criar, têm filhos, têm mulher, têm pais e mães que às vezes precisam de ajuda. Vocês têm que estar dispostos fisicamente para todo esse trabalho que vocês fazem. Porque segurar isso só na cabeça é difícil. É muito difícil. Eu, por exemplo, não saberia, de jeito nenhum. Ok. Gente, já são 20 horas e 59 minutos. Vê como o tempo passa, né? A gente começa a conversar e nem se percebe. Mas já são 20 horas e 59 minutos. Eu queria registrar os estados que estão presentes conosco hoje, Felipe. Nós já temos condição de colocar. Vai passar aqui no rodapé, tá? Para a gente sempre faz isso, registra aqui a participação dos nossos companheiros. Né? E hoje nós vamos aqui anunciar, começando pelo meu estado, Ceará. Olha só, Ceará presente. Abraço, companheiros, em cada um de vocês. Obrigado pela audiência. Nossos companheiros da Bahia, eu queria dar um alô para o presidente Valson, lá na Nordestina da Bahia. Um abraço, querido. Piauí, sempre presente, grande abraço. Alagoas, seu Maranhão, Clenalto, aqui presente. Pernambuco, um abraço aí para os companheiros de Olinda, Neilton, Luciano também, um abraço. Sergipe presente, Rondônia, São Paulo, doutor Drauzio, aqui conosco, olha só, São Paulo, Santa Catarina, grande abraço, companheiros, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, abraço grande, Paraíba, um abraço, somos todos Paraíba, Minas Gerais, nossos colegas de Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, abraço, povo de Goiás. Acre, um abraço, nossos companheiros de Acre. Amapá, Tocantins, Pará, Edson, um abraço, meu amigo. Espírito Santo, Amazonas. Viu, doutor Drauzio? O Brasil quase todo aqui presente. Olha, eu acho que todo, eu não vi Roraima. Mas assim, às vezes eles entram e não se identificam com o estado, só o nome, aí fica difícil. Mas com certeza nós estamos com todo o Brasil aqui presente, doutor Drauzio. Essa pandemia fez a gente se recriar, né? Se reinventar. Então, a Confederação Nacional tendo que obedecer o distanciamento, porque nós somos uma categoria de grandes mobilizações. Menor número que a gente coloca junto é 5.000. Então, nós somos uma categoria acostumada a estar junto, a se abraçar, aquele contato corpo a corpo, fazendo as nossas reivindicações no Congresso Nacional, no Ministério da Saúde. Mas a pandemia não nos permite mais esses momentos, né? Então, nós encontramos essa maneira de todas as semanas a gente se encontrar às 20 horas aqui, né? Nessa salinha de bate-papo. Sempre a gente traz alguém assim, para trazer uma novidade, uma palestra, uma palavra, às vezes, de acalento, de estímulo, tira dúvidas, enfim, nós estamos aproveitando muito bem, né, essa comunicação virtual, tem nos mantido fortalecidos, porque senão a gente estava ainda mais tristes, né, diante dessa situação. Não é isso, Clenalto? Você tem alguma coisa a colocar, Clenalto? Nós estamos já se aproximando do nosso final, da nossa live. Lamentavelmente, eu passaria mais 2 horas aqui com o senhor, 2, 3 horas. Pois então, Hilda, acompanhando aqui algumas mensagens, né, a gente, de fato, nosso tempo é curto, a gente não consegue abordar todos os temas. Inclusive, nós temos colegas aqui que gostariam de ter ouvido alguma coisa sobre a questão da vacina, né,
que a gente sabe que o doutor também tem muita experiência e nos contribuiria muito com esse tema. Porém, o nosso tempo é pouco. Mas, assim, para finalizar também, já indo para os finalmente, o doutor Drauzio colocou aí uma questão importante, a questão de que, para a gente vencer os traumas, a gente precisa buscar alternativas. E aí, aproveitar a oportunidade, né, presidente, que nós temos aqui uma alternativa que está batendo a nossa porta, doutor. Sim, sim. É o curso técnico para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, que está sendo ofertado pelo Ministério da Saúde. Então, dizer aos colegas de todo o Brasil que essa é uma oportunidade única e uma oportunidade importante para que a gente também possa exercitar a nossa memória, a nossa mente, nosso psicológico, fazendo a leitura, compartilhando das nossas experiências com os nossos colegas, então que todos possam participar desse momento que será está sendo ofertado pelo governo federal e que nós somos os protagonistas e os principais atores nesse processo. Então, que todos os colegas vão para a sala de aula, de fato, por mais que nós não tenhamos essas aulas 100% presenciais, mas nós teremos os momentos presenciais, mantendo todo o distanciamento, logicamente, mas que a gente aproveite esse momento e que nenhum de nós percamos essa oportunidade, porque, como disse aqui o Dr. Drauzio Varela, o melhor exercício é estudar, é ler e aprender. Então, muito bem, Clenaldo. Essa é a minha orientação e a minha indicação nesse instante com relação ao exercício da memória. Da memória. Eu pensei que você ia anunciar que nós estamos, a CONAC está com uma grande parceria com a Johnson & Johnson e que nós vamos ter uma live com a Johnson & Johnson que vai trazer aqui também, vamos dizer assim, um apoio para os nossos colegas, para nós todos que estamos necessitando desse apoio, né, Clenaldo, psicológico e assim, dentro em breve, nesses dias, nós vamos trazer aqui a Johnson & Johnson. Estamos só agendando, né, Clenaldo, a data e nós vamos ter surpresas positivas para a categoria nesse aspecto do apoio psicológico. Fica aí só a dica para vocês ficarem curiosos. Doutor Drauzio, eu queria passar para o senhor fazer as suas considerações finais e deixar o senhor à vontade. Nós já estamos a 5 minutos do horário, 21 horas e 5 minutos. Muito bom conversar com o senhor. Nós gostaríamos muito de ter ouvido falar sobre a vacina, mas nós queremos dizer para o senhor que nós somos defensores da vacina para todos. Entendemos a importância dessa vacina e entendemos que nós só vamos melhorar essa questão da pandemia quando nós conseguirmos vacinar boa parte do povo brasileiro. Nós somos defensores da vacina sim e da vacina para todos. Doutor Drauzio. 2 palavras só sobre a vacina, não vou falar muito. Tá. Mas vocês respondem sempre as perguntas, que vacina eu tomo? Toma a Coronavac, toma a vacina da AstraZeneca, qual delas? Qualquer vacina. Não há nenhuma comparação, nenhum estudo que tenha comparado as vacinas e que diga esta é melhor do que aquela. Você vai lá, faz como eu fiz. Chegou minha vez, fui lá, pus um bolo. Quando a enfermeira aplicou a injeção, na hora que ela falou que vacina eu tomei, perguntei, porque na hora até me distraí, não perguntei antes. Também não ia fazer diferença, só tinha uma lá. Então, nós temos que convencer as pessoas de que elas devem se vacinar. E não só contra a Covid, deve tomar as vacinas, vacinar as crianças especialmente. Quando eu escuto essas pessoas que vêm, que falam contra as vacinas, não sei o que, eu acho que elas deviam ser presas. Acho mesmo, acho que deviam mandar a polícia na porta, pegar, algemar e levar para a cadeia, porque essas pessoas fazem um mal horrível. Elas não conheceram o mundo sem vacina. Eu tive sarampo, difteria, coqueluche, não tive poliomielite, por sorte, porque na época não tinha vacina, não tinha nada. Hoje você pega as crianças de hoje, não tem nada, não tem nenhuma dessas doenças, não tem nem dor de garganta mais, às vezes, porque vacinam contra hemófilos. As vacinas foram a solução. Quando eu nasci, se a minha mãe soubesse, fosse possível ela saber naquele momento que eu nasci, dizer quantos anos vai viver esse meu filho, qual a expectativa de vida dele. Sabe quanto era quando eu nasci? Era 44 anos o que vivia um brasileiro em média.
44 anos. Hoje, 44 anos, está cheio de marmanjo ainda na casa da mãe, esperando para casar, está cheio de menina aí com 40 anos dando à luz pela primeira vez, né? 40 anos é considerado jovem, muito jovem. Era o que vivia um brasileiro. O que fez essa diferença? Duas coisas: vacina e saneamento básico. Isso é que aumenta a expectativa de vida. Não é a cirurgia cardíaca, não é quimioterapia para o câncer, radioterapia, não. Isso melhora um pouquinho. Agora, o salto mesmo, vacina, saneamento básico e antibiótico. Foi isso que mudou a expectativa. Olha, mais uma vez, muito satisfeito de participar desse programa, dessa discussão. Eu estou à disposição de vocês. Não estou falando isso da boca para fora. Se vocês acharem que eu posso ajudar de alguma maneira, eu estou à disposição. E eu acho que isso é o mínimo de obrigação que eu tenho diante dessa maravilha, desse trabalho que vocês fazem pelo país, pelo Brasil e pelos brasileiros. Obrigada, doutor Drauzio. A gente fica muito feliz de ouvir o senhor falar assim e saber que, né, tem pessoas que reconhecem o nosso trabalho e valorizam o nosso trabalho. Isso é importante, né, Clenalto? Clenalto, suas considerações finais. Bom, é só agradecer mesmo aqui a presença do Dr. Drauzio, dizer que ele será sempre, repito, será sempre bem-vindo aqui à nossa sala de bate-papo que nós temos aqui semanalmente, e dizer que nós estamos agradecidos, sim, pelas orientações, pela contribuição, e a todos os agentes comunitários de saúde e agentes que combatem as endemias do Brasil, também muito obrigado pela audiência que tem dado às lives da Confederação Nacional. Como bem ouviu e viu o doutor e os demais ouvintes, nós temos agentes comunitários de saúde, pessoas, na verdade, assistindo semanalmente de todo o território nacional. Então, isso nos alegra muito e a Confederação está aqui somente para contribuir com o que for melhor para a população brasileira. E a Hilda, presidente, também muito obrigado pela receptividade, e estamos juntos aí para estar com a Confederação Nacional em ativo, favorecendo o trabalhador brasileiro. Muito bem, Clenalto. Aqui a gente agradece a presença dos dois. Antes de terminar, nós gostaríamos de falar com todos os agentes de saúde que estão presentes nessa sala, que nós estamos com a pesquisa sendo realizada pela UNB, está levantando o perfil atual dos agentes de saúde em todo o Brasil. Essa pesquisa é extremamente importante. Ela está sendo realizada em parceria com a Confederação Nacional. Nós precisamos ter esse documento em mãos para fortalecer os nossos debates, as nossas reivindicações, né, de uma forma documentada, né? Então, que vocês vejam o link aqui ao final, nós vamos colocar, e que vocês respondam essa pesquisa. Ontem nós tivemos reunião com a UNB, eles já nos apresentaram a parcial, e os números ainda estão muito pequenos de participação em alguns estados, como Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, e a gente pede a esses companheiros que republiquem o link, que a gente possa estar fazendo essas respostas, tá ok? No mais, é agradecer a Deus mais essa oportunidade de estarmos juntos, agradecer a vida de cada um, a vida do Dr. Drauzio, do Clenalto, que nós possamos em outros momentos estarmos juntos, e dessa vez juntos de fato, né? Não de forma virtual, mas de forma presencial, para que possamos nos abraçar e sentir o calor humano de cada um, que é isso que é bom, que nos dá energia e que nos bota forte para continuar o nosso trabalho, tá bom? Obrigada, doutor Drauzio, obrigada, Clenalto, e um abraço virtual em cada um de vocês. Obrigada.